Bom dia, pessoal. Voltamos aqui com a nossa parte 2 da exploração do nosso tear losango, né? Então, eu queria começar aqui, antes da gente falar sobre outras coisas, mostrar, né, os resultados da lavagem, né, da peça que nós executamos na parte 1. Quem não assistiu a parte 1 vai assistir lá, que é bastante interessante, né? E você vai ver uma coisa parecida com isso aqui, né? Isso aqui é uma outra peça que eu teci, para que a gente pudesse ter um antes e um depois. Eu postei isso aqui lá na página do Instagram, mostrando, né, antes da lavagem e depois da lavagem, como realmente fica diferente, né? E conforme eu tinha falado lá para vocês, a trama ia fechar, né? Porque a gente construiu uma trama que ela tá um pouco mais aberta, né? Fizemos isso aqui numa posição vertical horizontal. Isso aí vocês vão, né, podem verificar no vídeo da parte 1. E depois da lavagem, os fios, eles se acomodam, eles entram aí numa certa estabilidade entre eles, e a gente tem uma trama mais fechada, tá? Então, é claro que a gente tem uma peça menor, né? Então, fazendo uma comparação rápida aqui com os tamanhos, você já tá percebendo que a gente tem aí 1 centímetro, 1,5 cm, mais ou menos, de diferença entre o antes e o depois. E é por isso que é importante lavar a peça, principalmente quando você tá trabalhando com fibras naturais, como o algodão, por exemplo, né? Toda vez que você vai fazer de peça de algodão, tem que lavar. Como um critério, eu lavo praticamente tudo, tá? São raros os tecidos, né? E raras as peças onde o tecido não tá lavado. Ah, é muito raro. No geral, eu lavo, né? Se for tapete, se for trilho, se for almofada, esses tecidos, eles são obrigatoriamente lavados, tá? Porque, na minha visão, e já com a experiência que eu tenho, eu sei que a gente vai ter aí, né, diferenças que elas são importantes. Essa estabilização aqui, ela é importante, porque o tecido, uma vez que ele tem entrado nesse estado, se você lavar de novo, ele simplesmente vai se manter do mesmo jeito, tá? O desgaste do tempo é natural, mas ele vai se manter do mesmo jeito, né? E isso daqui é simplesmente uma trama. Então, tem uma artesã canadense, Laura Fry, o nome dela. Ela escreveu um livro chamado Mágica na Água, né? Esse livro nem tem mais, assim, para vender, foi uma produção dela, né? Mas eu tive a feliz oportunidade de conseguir uma cópia digital, mas eu consegui, né, deste livro, né, que eu comprei dela, inclusive, e é um livro de estudo muito interessante, justamente porque ele trata dessa questão da água com relação às fibras, né? Então, ela vai ensinando como cada fibra vai se comportando. E ela coloca uma frase lá, que é a frase que ficou na minha cabeça, desse livro, ou seja, tecido que não é lavado, ele não é tecido, ele é só uma trama, tá? Então, a ideia de tecido como nós conhecemos de fato, é o tecido que já tenha sido submetido, né? A uma lavagem, enfim, ao processo onde a água vai interagir com isso aqui. Então, eu quis mostrar isso aqui para vocês, ó, né? Que a gente tem coisas muito diferentes, é o antes e o depois. Muito bem. Mas a gente hoje não vai falar de losango. O que eu falei para vocês da parte 2 é que a gente ia falar de quadrados. Então, tá aqui a amostra que eu fiz. Essa amostra não está lavada, né? Então, agora, pelo que a gente conversou, você meio que tá percebendo que a trama ainda tá meio aberta, né? E então, isso significa que essa peça, ela ainda não foi, né? Ela não foi ainda lavada. Vai ser lavada, depois que a gente lavar, a gente vai ver algumas diferenças, conforme também eu já expliquei, né? Mas o que nós vamos conversar hoje, que é mais importante, é justamente essa questão de um quadrado, porque você tá vendo que a gente não tem um losango, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu comparar de novo aqui, né? Ó, eu vou pôr até na mesma posição pra você, ó. Eu peguei a peça que não tá lavada pra gente ter um comparativo melhor, né? Ó, foram executadas com o mesmo fio, foram executadas com
com o mesmo tear, tá? Então, a forma é a mesma, o fio é o mesmo. No entanto, né, a gente consegue perceber que essas peças têm algumas diferenças, né? Você percebe que esse quadrado aqui, por exemplo, eu tô colocando numa posição aqui parecida para a gente fazer a comparação. Você percebe que esse quadrado aqui, ele é um quadrado deslocado. Ele não é um quadrado, claro, né? Naturalmente, você tem um pouco de distorção, que é natural da linha, etc. Mas você percebe que ele não é um quadradinho. Esse aqui não. Esse aqui é um quadrado, tá? Como que a gente vai... Como é que a gente conseguiu esses efeitos com o mesmo tear? Porque a gente está tecendo de maneira diferente, tá? A disposição das linhas no tear, né? Ou seja, da maneira como nós tecemos em uma determinada forma, ela vai levar para a gente, né? Não levar, mas ela vai trazer para nós uma determinada forma por conta do arranjo dessas linhas, né? Então, esta forma, ela é a forma típica de losango, né? Então, eu tenho aquela coisinha que é mais compridinha na extensão, um pouco menor aqui na largura, né? E esta forma, ela é a forma de quadrado típica, né? Então, a gente tem aí 4 lados que são iguais na sua largura, altura, né? E etc. E feitos com o mesmo tear. Então, o que nós vamos explorar hoje, a gente já falou de losango, vamos deixar o losango para cá, a gente vai explorar as questões de quadrado e como é que a gente chega nesse quadrado, tá? Então, eu vou colocar o protocolo para vocês aqui que eu desenvolvi para este fio, né? Então, a gente está trabalhando com esse fio, aquele Euro-Roma, né? Que é o barbante 6, para a gente continuar a conversa. E aí, nós vamos ver que para a gente poder chegar numa coisa dessa, eu preciso ter uma certa mudança aqui nesse desenvolvimento, tá? É diferente quando nós tecemos nesta posição, e eu vou deixar o nosso losango aqui. É diferente quando nós tecemos nessa posição, por causa desse ângulo, nós acabamos, a gente acaba por aproximar mais os fios do urdume, eles ficam mais juntos, tá? E quando a gente muda de posição, tá? Nós vamos ver um afastamento desses fios do urdume, então eles ficam mais afastados, né? Isso significa que se eu quiser uma trama que seja próxima daquilo que eu já tenho, tá? Do que eu consegui antes, é próximo, eu entendo que não é igualzinho, né? Mas ela é próxima. O que nós vamos ter que fazer é um ajuste aqui, nesse caso, para que eu tenha mais fios, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, vamos deixar a nossa amostra aqui. Essa amostra, ela vai ser lavada, aí depois a gente volta para conversar sobre isso e vamos trabalhar. Então, a minha posição agora vai ser essa do quadrado deslocado, tá? Eu vou trabalhar numa questão vertical horizontal, só que você percebe, né, que ele tem um deslocamento aqui dos lados, porque a figura que normalmente a gente está acostumado é isso aqui, tá? Mas a gente vai trabalhar assim, né? E aí você vai ver que existe mesmo um afastamento entre os fios. Como é que eu desenvolvi o protocolo? Para a gente já ir montando. Para que ficasse bom e a trama fechada, como esse daqui, eu vou aproveitar o melhor que eu puder, tá? Porque depois que a tensão, ela se estabelece aqui, a gente tá chegando aqui, quando a gente tá chegando no fim, né, da construção do tecido, fica muito difícil a gente ocupar esses dois, mas na medida do possível aqui, eu vou tentar aproveitar todos os pinos, tá? Que forem, que der para eu aproveitar aqui. Então, muito bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, né? Eu começo aqui em cima, tá? Ó, coloco aqui o meu início, vou aproveitar esse pino do canto, desço, dou a volta nesse pino aqui embaixo, ó, dou a volta aqui, chego, dou a volta, subo, tá? Por enquanto eu tenho dois fios no vão.
Agora, o que que eu faço? Eu dou a volta nesse pino, né? Desço com ele e pego o correspondente lá embaixo, que é esse aqui, tá? Dou a volta e subo pela esquerda, tá? E dou uma volta mais uma vez, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês que a gente tem nesse vão, eu tenho 3 fios, ó, tá? E nesse vão eu ainda tenho 2, e eu vou colocar mais um, tudo bem? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazendo esse movimento para conseguir 3 fios em cada vão. Então, vamos mais uma vez, ó, cheguei aqui. Pego esse pino do lado, dou a volta, subo com ele lá no correspondente em cima, desço pela esquerda, ó, tá? E eu já tenho 3 fios. Aqui eu ainda tenho um. Então, vamos subir mais uma vez para que a gente tenha 2, ó. Então, 2 fios no vão. Preciso de um terceiro, então, dou a volta aqui, desço no correspondente embaixo e subo pela esquerda. E dou uma outra volta. Desço novamente aqui pela direita dele e pronto. Temos 2, 3, 3, 3, eu tenho que colocar um terceiro. E assim, nós vamos fazendo, tá? Então, chego aqui, vai acompanhando aqui comigo agora. Subo, desço pela esquerda, faço 3. Vai sempre olhando o que você está fazendo, né? Para que você não se perca, né? A ideia aqui é a gente colocar 3 fios no vão, e isso já vai aumentar para mim, né? A densidade com relação ao anterior. Isso já vai ser bom o suficiente para a gente poder trabalhar, tá? Passar aqui, tá? Venho, desço. Vou botar aqui na visão de vocês, ó. Não deixa o urdume apertado. Isso é uma coisa pra falar, né? Você deixa ele reto, não deixa ele apertado, porque realmente o que vai acontecer é que a tensão, ela vai se estabelecer do meio pra frente, tá? Ela vai acontecendo desde o início, isso é óbvio. Vai passando o fio da trama, claro que você vai tendo tensão, né? Mas vai ficando, da metade pra frente, vai realmente ficando assim, tenso. E a gente, né, não consegue, obviamente, ajustar a tensão num tear de prego. Aquilo que você coloca no começo, você vai ter que lidar com ela até o final, né? Não importa o tamanho do tear que você tem. Então, se você tomar alguns cuidados, isso também vem da experiência, né? Se você tomar alguns cuidados com relação à trama, e eu tô fazendo assim, naturalmente, né? E isso aqui não é garantia que vai ficar, nossa, vai ficar levinho, tá? Não é garantia de nada. Eu tô colocando aqui o mais leve porque eu já fiz isso aqui várias vezes. Então, na verdade, é fruto da experiência. Nada além, né? Então, aqui, pausando a conversa um pouquinho pra gente ver, eu tenho 2 fios aqui finais, tá? Eu tenho que acertar pro terceiro. Então, eu vou pegar esse pino aqui, ó, do cantinho, eu vou dar uma volta. E eu vou descer com o fio aqui, ó. Pronto, eu fiz o terceiro, tá? Então, esse do canto, ele vai ser o nosso apoio. Por que que eu digo isso? Porque eu não vou cortar o fio, tá? Eu vou fazer uma coisa contínua aqui. Como eu vou trabalhar com o mesmo fio, mesma cor, mesmo tudo, eu não preciso cortar o fio do urdume, eu não preciso fazer nada. Eu posso simplesmente dar a volta nesse pino e começar a tecer. Só que para isso, né, eu preciso, da mesma maneira como eu fiz para o outro, para o losango, né, para a outra forma, eu preciso calcular uma certa quantidade de fios que eu vou precisar aqui. Dito isso agora, nós vamos precisar de mais fio do que eu precisei antes. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu coloquei 3 fios
no vão, eu preciso aumentar a densidade a hora que eu construir a trama, porque senão eu não vou ter um balanceamento. Então, eu preciso de mais fio do que eu precisei antes, tá? O cálculo, mais ou menos, seria, se você quer cortar a quantidade certa, umas 10 voltas. Em cima disso, eu vou fazer uma observação, né? Por quê? Porque é o seguinte, se você corta muito fio de uma vez e quer passar tudo de uma vez, você vai perceber que vai ficando meio complicado. Por quê? Porque o fio, ele desenrola, né? Ele vai perdendo a tensão própria dele, ele vai desenrolando de tanto você tá manipulando, né? Então, dependendo do tamanho do tear, tá? Eu pessoalmente recomendo que você faça tipo metade, corta, depois corta mais um fio e faz o resto, porque senão você vai ficar, né? Você vai começar a perceber algumas diferenças e aí fica difícil, aí você acha chato ficar puxando desde o começo. Enfim, eu tô muito habituada a fazer isso, porque eu faço direto, né? Então, eu gosto de fazer um sobre um direto, né? Não gosto muito de 2 sobre 2, eu comentei sobre isso no vídeo anterior. Então, eu tenho costume de fazer isso, eu já nem esquento mais a cabeça, mas tem gente que pode achar ruim. E não tem problema algum se você quiser fazer um pouco, depois você corta o fio e depois você pega um outro pedaço e continua. Isso não vai mudar em nada, tá? Cadê o meu quadrado? Tá aqui, ó. Esse quadrado que eu fiz aqui, né? Aconteceu exatamente isso, né? Então, errinho de cálculo meu aqui, ó, acabou, ó, nesse ponto, ó, tá vendo? Só fica assim, ó. E isso aqui depois na peça, existem muitas maneiras de esconder. Então, não tem dificuldade, não tem sofrimento. A ideia é a gente resolver um problema por vez, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer do jeito que eu faço, e normalmente eu já faço um cálculo, para um tear desse tamanho, já faço um cálculo meio direto. Se faltar, depois eu coloco. Então, eu vou dar, mais ou menos, nesse tear aqui, umas 10 voltas, tá? E eu acredito que talvez ainda não seja o suficiente, mas eu vou ficar com 10 voltas. Então, vamos lá. A nossa medida é sempre a volta em torno dos pinos. Então, eu parei aqui, né? Então, aqui é o nosso canto. Então, vamos dar uma volta, 2, 3, 4, opa, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto. Tá. Ó, tá bom demais. 10, e se faltar eu ponho mais. Pronto. Fio muito comprido, às vezes só atrapalha. E esse aqui já tá bem longo, tá? Porque nós vamos precisar mais. Mas tudo bem, vamos lá. É normalmente o que eu faço, sabe? Mas eu quero que você esteja confortável. Pego minha agulha, né? Então, para quem tá pegando esse vídeo para começar a conhecer meus trabalhos, então eu gosto de usar uma agulha de renda frivolité, tá? Que é essa agulha grande, com olho grande, né? É uma agulha boa para eu trabalhar, mas enfim, se você tem alguma outra agulha que seja maior do que isso, se você gosta de trabalhar com gancho, você vai se ajeitar, não existe aí nenhum tipo de método fechado ou que precisa usar, tá? Você usa o que você tem. Muito bem. Agora, vamos começar a tecer. E eu vou chamar a atenção de vocês para um negócio aqui, principalmente no começo. Só vou dar um pequeno zoom, depois eu afasto. Pronto. Então, é o seguinte, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente tem 2 fios no espaço, é muito fácil a gente pegar um, passar por cima de um e passar por debaixo do outro. Então, você, né, por baixo do outro. E aí, você faz isso de uma maneira um pouco instintiva, até sem muito pensar.
Quando a gente começa a ter mais fios no vão, a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque você tem aí uma sequência que ela começa, então, a se desenvolver. Eu tenho que fazer o por cima de um, por baixo de uma, eu tenho que prestar atenção, né? Para combinar justamente com o conjunto que vem depois. Então, a primeira do it, que é a primeira ida e vinda, ela é importante para a gente poder estabelecer a nossa trama aqui. Se você fez isso certo, né? O resto depois é muito mais fácil de arrumar. Não que você não cometa erros, pode cometer até, né? Mas tá fácil de você enxergar o que você tá fazendo. Então, o início é sempre complicado. Vamos lá, então. Então, eu parei aqui, eu vou dar a volta nesse pino, tá? Eu vou usar isso aqui como um suporte e eu vou começar a tramar. Eu vou fazer assim, e isso também não precisa fazer se não quiser, tá? Você pode fazer o contrário. Eu vou começar por debaixo. Eu vou pegar esses três assim, na ordem que eles estão. 1, 2 e 3. Bom? Do jeito que eu tô vendo aqui é melhor pra mim. Então, eu vou pegar por baixo do primeiro, por cima do segundo e por baixo do terceiro. Tá? Vou continuar aqui agora a minha sequência. Se eu passei por baixo do terceiro, esse novo conjunto agora eu tenho que fazer o contrário. Por cima desse, por baixo desse, por cima desse. Tá? Tá, tá, tá. Ah, tenta não cruzar o fio nem nada, ó. Tá? Tô construindo um caminho aqui por cima e por baixo, uma alternância que é característica do ponto tela. Eu tenho que fazer isso, porque senão, né, eu não tenho ponto tela, vou ter alguma outra coisa, tá? Ó, prestando muita atenção na ordem dos fios, porque às vezes quando você vai trocar de conjunto é a hora que você erra. Então, para que você não fique com raiva a hora que você voltar, porque senão você vai ter que desmanchar tudo, né? Por que eu tô apontando isso, né? Por que isso é importante? Porque senão, olha o tamanho, olha o tanto de fio que nós vamos ter que passar agora, né? Então, se você puder não errar, né? Isso aqui é para a sua sanidade mental. Você fica brava e não quer fazer mais nada. Então, pega aqui, né? Você vê que a agulha, a extensão da agulha aqui, ela não é suficiente, tá? Para eu chegar até o fim. Então, eu vou parar aqui um pouquinho e só vou puxar. Para eu poder fazer isso, eu vou colocar aqui na mesa, tá? E agora, vejam. A gente espera que não esteja errado, porque eu vou passar todo aquele fio que eu medi e eu tenho que ir passando, passando, passando. Tá? Então, essa aqui é uma, vamos dizer assim, uma desvantagem desse método, porque ele, né, ele dá um pouquinho de trabalho pra gente passar. Claro, óbvio, né? Ai, não é nada de horrível, né? Mas ele pode ser chatinho, principalmente se você errou, tá? Então, agora eu vou passar o resto, tomando cuidado para eu fazer a marcação correta, né? Então, por cima desse, então, por baixo, tal, aqui, né? E eu vou olhar esses três aqui do canto, deixa eu avaliar. Então, nós vamos pegar aqui o que falta. Vamos pegar aqui, esse e esse. Pronto. Eu fiz a alternância, cheguei aqui no final, tá? Ó. E eu vou puxar tudo de novo, tá? Vou botar na mesa aqui pra gente poder trabalhar. Muito bem. Enquanto tá assim, tá ótimo, porque o fio não tá tensionado, então ele não enrola, né? A gente vai fazendo aqui o que dá. Ó, pronto, já dei uma batidinha com o meu pente aqui para deixar isso aqui bem baixo, porque eu já sei que isso aqui vai ficar cheinho, né? Então, eu já vou fazer. Muito bem, o que nós fazemos agora?
Eu posso, como uma opção, pegar esse pino aqui de baixo para a gente ter uma coisa bem retinha. Então, é exatamente o que eu vou fazer, tá? Eu vou voltar aqui, então, ó, ao invés de entrar embaixo do último fio, eu vou voltar e vou dar uma volta nesse pino aqui para a gente ter uma coisa bem retinha, né? O máximo que eu puder, né? Aquela correspondência bem certinha entre as laterais. Então, eu peguei esse e eu quero pegar esse aqui também, tá? Então, deixa eu só voltar aqui nesse fio, certo? Então, pra você não ter que ficar voltando, você já faz como eu fiz aqui, ó. Dá a volta. E agora que eu dei a volta, eu vou terminar a minha duite indo pro outro lado. Vou já ir apertando bem, tá? Agora é a hora da verdade. Então, eu quero saber se realmente eu acertei isso aqui, né? Porque se eu acertei, eu tenho que alternar e ele vai dar ponto tela pra mim. Então, vamos lá. Então, eu tinha feito aqui, ó, por cima. Esse aqui seria por baixo, né? Na outra, só que o fio, ele veio aqui embaixo, né? E a gente tirou e deu a volta no pino. Então, eu vou fazer por cima na volta, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo. Ó. Muito bem, então eu acho que nós teremos aqui um case de sucesso. Aparentemente, o caminho que eu marquei, ele tá correto, então eu não preciso me preocupar. Eu vou ter a alternância aqui que eu queria. Aqui, ó. Ah, eu vou pôr na mesa um pouquinho para eu puxar aqui. Ó. E vamos puxar. Tá. É, vai livrando aqui. Tá. Vamos indo. Preciso tomar cuidado para ver se eu não tô tirando o foco do trabalho, né? Porque eu faço isso com constância. Peço desculpas se por acaso de vez em quando sair aqui do foco. Pronto, ó. Tá? Vamos continuar aqui. Rapidinho. E eu fiz certo. Muito bem. E a gente já vai entrar nesse cantinho aqui, tá? Então, eu marquei o caminho certinho e eu fiz ponto tela do jeito que eu queria. Não errei nada. Ai, perdão. Ah, mas você não vai errar mesmo. Vocês estão pensando, né? Você sabe fazer isso, não é um engano de vocês. A gente erra também, mesmo quando já tá experiente, tá? Então, não vai achando que tudo é perfeito, que não é. E não é isso que nós estamos buscando também, tá? Importante dizer isso. Muito bem. Pronto, tá? Eu cheguei aqui, ó, deixa eu virar aqui para vocês verem, ó. Cheguei ali na alternância que eu esperava. Eu já vou dar uma batidinha para poder justamente abaixar esses fios e já colocar no lugar. E você vai ver, então, a alternância do ponto tela. Nesse ponto ainda tá espalhadinho, porque nós estamos muito perto dos pinos, né? Mas a gente já começa a ver aí um certo ponto tela se desenhando para nós, né? Então, eu já estou ficando feliz. O que eu vou fazer agora? Eu dei a volta neste pino, tá? Então, eu fiquei com 2 argolas nesse pino. E eu tô com uma argola aqui nesse pino. Eu tenho... Nós vamos considerar que eu tenho 2 fios deste vão aqui. Esse aqui, vocês se lembram que nós tivemos que fazer
um desvio aqui no caminho, né? Para que ele pudesse dar a volta no pino. Então, a gente tem, né, na nossa visão aqui, um fio nesse vão, um outro que ficou aqui para fora, então a gente já vai dar para ele também, fica nesse conjunto de dois. E a gente tem 2 fios nesse vão aqui. O que que a gente quer, né? A gente quer 3 fios no vão. Na trama, a gente vai ter que fazer uma média aí, uma construção mais ou menos, para que a gente possa ter, então, essa distribuição de 3 fios por vão. Às vezes não é tão perfeito, né? Às vezes vai ficar 4 fios no vão, 2 fios no outro, mas a trama, ela vai se arranjar por conta disso, tá? O importante é a gente fazer, né, para não errar, uma construção similar àquela que a gente fez no urdume, ó, veja. Então, isso aqui te ajuda bastante a saber o que você tem que fazer para ficar uma trama balanceada, ó. Eu não tive que dar 2 voltas no pino e uma volta na outra, né? E a gente tem essa alternância aqui do lado, a gente vai fazer a mesma construção, tá? Então, para a trama, nós vamos fazer isso. Vai ter pino que a gente vai dar 2 voltas e vai ter pino que vai ter uma volta só. E isso já vai me dar o balanceamento que eu preciso. Então, o que que eu vou fazer agora, né? Esse aqui, ele tá com 2 voltas, esse aqui eu vou dar 2 voltas também. Então, eu venho com o meu fio aqui, ó, e eu dou uma quedinha aqui pro lado, ó, tá? Ó, dou uma quedinha pro lado, né? Dou a volta nele pra ele ficar com 2 voltas, aí fica igualzinho. Dou sempre uma batidinha, tá? E pode ir batendo, porque vai ficar, né, tenso. Vamos voltar pelo mesmo vão. Ó, eu dei a volta no mesmo pino, ao mesmo vão. Então, eu vou voltar por aqui. Então, aqui seria por cima, nós vamos passar por baixo dele. Ó, para pegar a alternância. Pronto, agora estamos vendo. Ó, vamos pegando a alternância. E eu adoro essas agulhas justamente por causa da pontinha que vai me ajudando, né? A separar os fios. Isso aqui é uma coisa legal, viu? Eu recomendo que vocês tenham uma agulha dessa, inclusive, tá? Eu faço frivolité, adoro frivolité. Adoro renda frivolité para poder compor, né? Os tecidos que eu faço, adoro. Mas também uso agulha para outras coisas, como as nossas aulas aqui, como vocês estão vendo, tá? Se você quiser comprar uma agulha dessa, vai ser um bom investimento. Ó, aqui, terminando, e eu tô seguindo. Então, agora que eu tô com o caminho marcado, eu posso ficar um pouco mais tranquila, tá? Mas eu tenho que entender onde é que eu tenho que passar esse fio. Vamos puxando. Vamos puxando aqui. Opa, agora tá perto demais. Deixa eu colocar aqui. Porque eu tô com o zoom aqui, porque eu não queria que vocês perdessem detalhes, né? Mas logo eu vou tirar, tá? Porque eu sei que essa proximidade demais aqui, ela atormenta. E, ó, pra quem tá chegando, eu vou fazendo assim mesmo, tá? Porque a impressão que eu tenho é como se você estivesse aqui na minha frente, vocês, e eu tô conversando com vocês. Então, não é aquela aula, né? Aquela aula, coisa, aquele modelo de vídeo, o povo fala isso aqui, né? Você tá escutando minha voz, mas é como se você estivesse aqui na minha frente, tá? Eu fico mais à vontade se eu fizer assim, tá bom? Eu falo isso porque se você comprar algum tipo de curso meu, vai ser meio assim, tá? Porque eu acho que é o modelo que funciona. Pronto, ó. O fio começou a enrolar um pouco aqui, porque a gente tá passando ele de um lado para outro, né? Então, ele enrola mesmo, você mexe um pouquinho nele, ele desenrola. Ó, bate, tá? Deixa eu mostrar o que eu fiz pra gente poder entender aqui como é que isso aqui desenha, né? Por que que a gente tem mais passadas por vão mesmo. Ó. Eu dei a volta aqui, certo? Então, eu vim daqui, desse lado, vim todo pra cá, dei a volta. Agora, se você olhar aqui, eu vou por assim, assim. Se você olhar aqui, nós temos 3 fios, que são esses aqui, ó, tá? Que estão passando pelo mesmo vão.
Essa é a densidade que eu quero, tá? Nem sempre, durante a trama, isso vai ficar certinho. Tem hora que você olha e fala, nossa, parece que tem 4. Daí no outro do lado parece que tem 2, né? Mas na média você vai ver que nós teremos 3 fios por vão de distribuição. Então fica tranquilo, é só seguir o que nós já fizemos aqui no Urdume. Muito bem. Agora que eu já dei 2 voltas, então se eu tô seguindo isso daqui, né? Eu dei 2 voltas nesse pino aqui que é o próximo, ele vai ter uma volta só. Então, a gente vem, dá a volta no pino, e eu vou, então, voltar. Deixa eu pôr aqui. Sim. Eu vou voltar, então, com a minha agulha, a minha trama. Pera lá. Peraí. Aqui, tá? Outra coisa, tomar cuidado, né? Principalmente se você estiver trabalhando com fio como esses aqui, que tem torção, né? Você coloca a pontinha da agulha, às vezes vai no meio do fio. Ah, nossa, isso me dá uma raiva, porque isso realmente atrapalha, tá? Então, só tomar cuidado a hora que for fazer isso. Ó, cheguei aqui no limite da agulha, eu vou só colocar na mesa aqui para eu puxar. Aí, você podia falar pra mim, ai, mas se você tivesse uma agulha do tamanho disso aí, seria ótimo. É verdade, né? Mas você sabe que eu até tenho uma agulha que é um pouquinho maior e eu não me ajeito. Vou contar pra vocês, é engraçado isso, né? Eu não me ajeito, parece que a agulha menor, ela permite que eu me adapte melhor, tá? Eu sei que parece ser uma coisa meio contraditória, mas assim sou. Mas vocês vão fazer o que quiserem, tá? O que ficar confortável é aquilo que vale. Então, vamos terminar aqui, ó. Ó, aqui, aqui. E eu cheguei aqui no fim. Espera aí que eu já levanto. Então, agora, eu vou entrar nesse vão. Esse aqui já não vou fazer mais. Eu vou entrar... Não, perdão. Eu vou entrar no mesmo vão. Isso mesmo. Senão eu não consigo dar a volta, tá? Eu não consigo dar a volta no pino. Eu já explico. Oh, mas vai ficar 4 fios. Falei, é o que eu expliquei para vocês, né? Nesse começo aqui, nessa construção de trama, nem sempre a distribuição vai ser perfeitinha, 3 fios no vão. Às vezes a gente vai ter 4 em um e 2 no outro. Mas ao final do processo a gente tem uma coisa bem balanceada, tá? Então, é o seguinte, para eu poder dar a volta nesse pino mesmo, eu sou obrigada a entrar nesse mesmo vão, tá? Então, no comecinho aqui, e vai acontecer isso à frente também, a gente vai ter 4 fios no vão, mas fica tranquilo que a gente compensa aqui no próximo. Então, não tem muito que a gente fazer, essa é a melhor adaptação possível. Eu preciso fazer exatamente o que eu fiz aqui desse lado, tá? Então, não há possibilidade diferente. Então, vamos lá. Então, eu vou dar a volta aqui, entrei nesse mesmo vão, tá? A gente vai ficar aqui com esses 4 mesmo. E nós seguimos, então, para a volta. Então, a gente vai para lá. Então, ó, pá. Ó. Para aqui para poder tirar a agulha. Então, eu já vou puxando o fio. Nessa altura do campeonato, você vai ver que ele vai enrolar mesmo danadinho. Então, tenha paciência, porque é só você ir, né, gentilmente desenrolando o melhor que você pode, tá? Essa torção do fio é natural, porque você tá passando com ele pra cá e pra lá, né? Então, é a fricção, né? Você tá colocando aqui. Então, ele enrola mesmo, tá? Depois você desenrola assim um pouquinho, ó, pronto. Vou passar aqui
até eu chegar no fim, aí depois eu ajeito. Pronto. Já mostro como é que vai ficar ali no espaço, tá? Opa. Ó, isso aqui às vezes acontece, tá? O fio dá um nó, justamente por causa dessa coisa de ficar enrolando, né? Mas, exercício de paciência, pessoal. Exercício de paciência. Pronto. Ó. Muito bem, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Agora eu vou entrar nesse vão, tá? Porque eu fiz duas desse lado, uma, e eu tenho que construir essa argola agora. Então, eu vou entrar nesse vão. Eu vou bater aqui e a gente vai ver que a hora construir, eu vou ter 2 fios, tá? Nesse vão. Só que lembrem-se que eu tenho que dar 2 voltas nesse próximo, então ele vai aumentar o número de fios, tá? Esse lado aqui, eu tenho um ainda, mas eu vou voltar. Então, eu dou a volta, vou construir esta nova alça. Ó. Eu vou parar aqui, pôr na mesa, só para eu puxar, como sempre, tá? Fazendo mais depressa que eu posso, né? Pelo óbvio. Mas é bom você ir assistindo o processo, porque você tá vendo quais são os problemas, né? Então, pronto, só tirar um pouquinho da torção aqui, tal. Agora, eu vou passar o resto pra gente poder, então, mostrar. E eu acho que isso ficou entendido, né? Como é que nós fazemos, ó. Então, eu vou entrar aqui, cheguei no último, e eu vou colocar nesse mesmo espaço, ó, tá? Eu tinha um, agora eu tenho 2. E eu vou continuar pra cima, né? Desse nosso lado aqui, a média tá feita, porque eu tinha 4 aqui, lembra? No começo eu tive que colocar 4 fios. Então, se eu tiver 2 aqui, não tem problema, mas ele vai chegar a 3, porque eu vou fazer 2 voltas, né? E aí, a gente vai compensando aí pra frente. Não tem problema algum, tá? Então, a gente vai ver já já como é que ele vai ficar, né? 2, 3, né? Nós vamos vendo aí uma certa média se estabelecer na trama. Então, de novo, não se preocupem com isso, tá? Se preocupem em fazer o que vocês fizeram no Urdume de distribuição e isso vai dar certo. Eu vou dar uma pausa, então, para a gente poder ver o que nós estamos fazendo e o nosso ponto tela tá subindo, né? Então, esses gaps que nós estamos vendo aqui, né? Essas separações, elas tendem a diminuir assim, ó, tá? Então, mais 2 ou 3 passadas, a gente vai ver esse gap fechar, né? Porque a gente está se afastando dos pinos de baixo cada vez mais. É natural. Se você quiser dar uma paradinha, eventualmente, deixa eu dar uma afastada agora, né? Porque a gente já entendeu. Se você quiser dar uma parada, eventualmente, para você poder dar uma desenrolada, assim, no fio, você percebe que ele tá totalmente enrolado, se você quiser ir puxando, assim, ó, tá? Para que você não fique muito brava, você pode, ó, tá vendo como ele enrola, né? De tanto passar aqui e ali, né? Ele vai enrolando, ó. Às vezes dá nó, ó, olha só, né? Dá um nó. Então, você para um pouquinho para você só dar uma desenrolada nisso aqui, ó. Aqui, né?
Vê que ele tá meio soltinho aqui na torção dele, você já ajeita, né? Então, vai conversando com ele com carinho, que tudo dá certo, tá? Não precisa brigar, não. Então, ó, tô com o fio aqui, ó, dei a volta. E o que que eu vou fazer? Agora eu vou dar a volta e vou continuar. E vou entrar nesse vão aqui. Eu vou entrar, perdão, vou entrar nesse vão aqui, ó. Porque eu preciso dar mais uma volta, tá? E assim eu vou construindo. Então, eu vou subir um pouquinho mais, ó. Deixa eu só dar construir essa alça. Agora eu vou construir essa alça. E eu vou aqui ilustrar mais uma vez o que é que eu tô fazendo. E aí eu dou uma pausa, tá? Faço o resto e a gente volta a conversar, porque eu acho que daí não preciso mais mostrar. Pera aí. Aqui. Ó. Fazendo um pouquinho mais de pressinha aqui. Pra gente, né? Soltando um pouquinho aqui, atenção. Pronto. O que que eu vou fazer agora, tá? Então, conforme eu tava falando pra vocês, eu vou pegar e eu vou dar a volta nesse mesmo pino. Então, ele fica aquela quedinha ali mesmo no canto, tá? Sem problema algum, porque é isso mesmo e é o jeito que a gente tem pra fazer. Vai batendo, vai ajeitando, tá? Evite o máximo a barriga, né? Que é justamente aquela curvatura que vai fazendo por conta da tensão. Essa barriga, normalmente, ela vai aparecendo porque você tá muito tensionado, né? Então, com o tempo, você vai aprendendo, né? Também a tentar evitar a barriga, mas se começar, você tenta, né? Você vai dando uma folga. Ó, então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou, né, dar a volta, né? Então, veja que eu tenho, então, agora, mais um fio aqui, que ele tá aqui em cima, né, pelo óbvio, mas ele pertence aqui a esse espaço e a gente passa a ter, então, 3 fios ali, ó, que estão passando, tá? E assim a gente vai fazendo a distribuição. Eu vou dar a volta. À medida que você for fazendo o trabalho, você vai vendo que a gente vai tendo, né, uma distribuição média de 3 fios por vão. Você vai vendo eles se estabelecerem na melhor maneira possível, mas teremos, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir pra cá, tá? É a última coisinha que eu vou falar antes de dar uma pausa aqui. Eu vou vir pra cá, eu dou a volta e eu preciso, então, fazer a segunda volta para este pino. Então, eu vou entrar nesse vão aqui, tá? Vai ficar 3 fios, então, porque eu vou entrar aqui. Certo, pessoal? E aí, quando eu tiver na última passada, chegando lá na última, ou chegar na última passada, eu volto para mostrar para vocês como é que tá ficando, tá certo? Então, daqui a pouco a gente conversa mais. Ok, estamos de volta. Então, olha, agora, né, a situação que nós estamos, eu falei para vocês que eu voltaria quando a gente tivesse aí terminando, né, faltando uma passada só para a gente poder completar. Então, vou contar para vocês da aventura, né, enquanto eu tecia, os nossos resultados. Então, você percebe que a trama tá feitinha, bonitinha aqui, né, do jeito que a gente gosta. Nesse momento, a tensão ela é bem alta, tá? Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês tomarem cuidado a hora de formar o urdume,
né? Então, esse urdume, ele não pode ser extremamente apertado, porque senão você não vai conseguir chegar no fim, né? Então, atenção para isso. Isso vale para qualquer tear de prego, tá? Prego, pino, né? A tensão, ela nunca pode ser muito grande do urdume mesmo. Mas nesse caso aqui, que a gente fez alguns ajustes para que a trama pudesse ficar um pouco mais fechada, isso é fundamental, tá bom? Outra coisa que eu falei para vocês, eu falei assim, nós vamos dar 10 voltas, né? Talvez não dê, não deu mesmo, faltou assim um pouquinho para eu poder terminar. Então tá aqui, né, a parte final e o começo do fio que eu coloquei o pedaço para eu poder terminar quase nada. Quase deu, né? Então a gente pode aí falar, sei lá, 11 voltas se você quiser fazer a coisa integral, tá? Então nesse momento aqui, ó, no momento em que eu estou, tá faltando uma passada, porque é o máximo ali que eu vou conseguir colocar, né? E não preciso insistir mais nisso, tá? Realmente eu poderia até fazer uma última se eu quisesse realmente chegar aqui como foi no início, tá? Mas eu não tô vendo necessidade, porque a tensão já tá bem alta mesmo, e isso não vai, assim, fazer muita diferença para o quadrado. Então, nós vamos parar aqui, nós vamos fazer essa última e vamos parar. Então, na última aqui, eu vou dar a volta nesse pino, tá? Então, isso daqui ela é equivalente a uma argola, nós vamos fazer outra e nós vamos voltar. E aí, uma coisa que você vai observar é que nesse ponto aqui, não adianta ficar fazendo muita graça, né? Querer passar a agulha assim de uma vez, você já vai perceber claramente que isso não vai funcionar e só vai te irritar. Então, é a última, você vai aí, né, buscando alternativas para que você consiga levar o fio para o outro lado, mas não precisa ficar, né? Realmente se desgastando por conta disso, porque tá muito apertado. Então, a gente vai dar a volta aqui e vamos fazer. Então, ó, aonde dá para você passar com a agulha direto, você passa. Tá? Deixa eu só... Pronto. Onde dá para eu passar aqui direto, eu vou passar. Tá? Ó, tô fazendo o melhor que eu posso aqui nesse começo. Bom? Mas vai haver um momento que isso aqui vai apertar mesmo, né? Então, não se abale. Você vai achando aí caminhos que você possa... Ó o que eu faço, né? A agulha tá tão apertada que eu não consigo colocar, né? Ela tá bem justa ali. Então, eu pego o gancho assim, coloco no olho e vou empurrando pra frente até eu conseguir tirar a ponta. Isso aqui já tem umas 3 passadas que eu tô fazendo isso, né? Pra você poder entender a tensão. Olha, assim. Aí eu puxo a ponta aqui, né? Ainda tem um tanto para eu andar ali, mas eu tô andando com cautela, né? Então, tô fazendo a coisa assim bem vagarosa. E aí, se você quiser, assim, tendo espaço, você não quer ir pra frente, vai assim, ó, né? Joga pra fora a agulha, muda um pouco de direção para aliviar um pouco, né? Puxa o fio, põe o fio para baixo. Olha, alternativa não vai te faltar, tá? Então, só tô te dando aqui alguns exemplos para você não ficar frustrado, ó. Então, eu começo a ver que já tem uma certa resistência, eu não vou ficar brigando, não. Tá? Não fico brigando, não. Eu só vou vendo aqui, ó, o caminho que o fio pode fazer e vou fazendo, porque é só o que eu preciso. Tá? Ó, vou fazendo assim mesmo. Se tá complicado, eu passo por baixo, por cima, daí eu jogo lá embaixo, né? O espaço
embaixo do tear, ele serve para isso mesmo, para que a gente possa manipular o quanto precisar, né? Aí eu vou olhando aqui para ver se tem algum erro. Aparentemente não. Ó, aqui, desculpa, tô saindo do foco. Só um minutinho, deixa eu puxar aqui. Aqui, ó, tá? Enfim, nós estamos realmente, né, naquele sacrifício, porque tá muito apertado já agora, tá? Mas isso aqui é completamente normal e esperado. E dá para lidar com isso sem drama. Aqui. Aí. Aqui. Pronto. Estamos aqui chegando no fim, de fato. Ó. E aqui. Olha só como tá apertado. Deixa eu ver se tô acertando. Tá ali. Pronto, ó. Nós vamos jogar aqui e vamos jogar aqui embaixo. Prontinho. E agora eu terminei. Não vou fazer mais nada. Pronto. Olha. Então, agora, a gente tem a última passada. Eu não vou fazer mais nada, vou completar, vou parar aqui, tá certo? E eu vou, então, soltar o trabalho do tear. Então, agora eu vou tirar desse zoom atormentado e vamos, então, tirar o trabalho do tear, tá? Porque ele tá pronto. Então, o que que a gente faz, né? A gente empurra, pega o ganchinho aqui, vai empurrando pra cima, tá? Empurra o trabalho com a mão, vai fazendo uma força para que ele, para ajudar você, né? Então, nós vamos fazer aqui, né? Começar a facilitar o trabalho. E eu não tô assim fazendo graça, não, tá? É que realmente ele tá bem apertado, do jeito que eu espero que esteja. Quero mais que esteja assim mesmo, não é impossível, né? Ele não pode estar impossível de tirar, porque senão a tensão tá errada, né? A densidade tá errada. E aí a gente tem que corrigir. Mas é esperado que ele esteja apertado, né? Porque o algodão assim, ele não tem elasticidade alguma. Então, ele não vai ser seu amigo. A gente precisa respeitar o limite dele, né? Porque ele realmente vai mostrar resistência. Então, agora que eu já coloquei tudo para cima, eu posso puxar com o meu gancho, eu posso puxar, né? Então, esses teares da Tear Brasil, eles são maravilhosos, porque você tem essa canaleta aqui, ó, para quem não conhece, nunca viu um tear da Tear Brasil na vida, isso é padrão deles. Todos os pinos têm essa canaleta, que é justamente para que você faça esse movimento, tá? Para cada tipo de tear, então tem o tear afegão, né, que é um tear de tricô, tem os teares geométricos, né, que é essa linha aqui que eu mexo. Todos eles têm essa canaleta atrás, tá? Então, se você tá chegando aqui, você não conhece esse tipo de tear, você vai ver que todos eles têm. E é pra gente poder fazer exatamente esse movimento, tá? Então, uma vez que você tenha levado a argola lá pra cima, basta que você venha. E depois que você soltou uns dois lados, isso aqui já começa a ficar bom, né? Então, agora tá mais tranquilo pra você manipular, ó. Tá? Que é só você realmente passar aqui e puxar, ó.
puxando aqui com delicadeza. Se fosse malha, eu já tava arrancando com a mão, né? Pode assistir outros vídeos que eu tenho aí, você vai ver que eu tiro com a mão a malha. Mas a malha, ela tem uma certa elasticidade. Aqui eu não tenho como fazer isso. Pronto! Quando a gente solta o trabalho de tear, lógico que ele sai deslocadinho assim. Desloca, que é uma maravilha, tá? Rapidamente ele começa a perder a forma dele. Rápido, ó. Pronto. Se eu der uma mexidinha aqui, acabou. Ó, como ele fica no quadrado, tão bonitinho, né? Então, tem esse aqui, nós temos esse aqui agora, né? Uma belezinha. Isso aqui tá uma fofura, uma graça, né? E acabamentos que você possa dar depois, né? Ou agora, se você quiser, isso aí é da sua escolha, tá? No nosso caso aqui, como eu tive que cortar mais um pedaço, eu tenho, né, esse pedaço que sobrou aqui, né? E eu posso usar isso aqui para dar um acabamento em volta, se eu quiser, tá? Quiser dar um acabamento melhor. Basicamente, o que você vai fazer é passar mais uma, fazer mais uma passada, só que você vai fazer em torno dessa volta, né? Isso é possível fazer aqui com essa trama, né? Isso fica complicado quando você tece para o losango, mas quando é a forma quadrada, ela, ela é fácil de resolver desse jeito, né? Se quiser também, né? Se você não quiser, não tem problema algum, né? Então, vem aqui. Né? Você vai aqui resolvendo mais ou menos as argolas, né? Tá, ia passar de errado aqui. Mais ou menos aqui, só respeitando o que você tá vendo, não tem nada de excepcional, né? Você vai respeitando o ponto tela, né? Então, tá aqui, ó. Então, seria mais ou menos isso aqui. Você vai respeitando. Tem argola aqui que fica difícil de arrumar, porque ela já tá enroscada, né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque senão ele vai acabar saindo aqui, ó. Então, a gente vai fazer um enroscado assim, mais ou menos, ó. Mais ou menos aqui, tá? Para essas argolas, só para não sair. O resto tá seguro, tá? É só mais essas da beirada mesmo aqui, mas o resto tá tranquilo. E aí a gente arruma aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Essas argolas únicas a gente vai arrumando assim, ó, né? O problema são as duplas, que são um pouco mais chatas de arrumar, de prender, mas... E se você não quiser fazer isso também, tô fazendo porque é um jeito só de acabar e mostrar, tá? Se você não quer fazer isso, não tem problema. Vou deixar sem, lava, que não vai desmanchar o trabalho, né? O resto tá seguro. E na lavagem mesmo, as fibras já vão ficando meio ajeitadas. Então, você não precisa nem se preocupar. Mas, se quiser dar um acabamento, né? Você pode fazer alguma coisa desse tipo aqui, né? Eu vou fazer aqui em toda a volta, porque eu tenho o fio que sobrou, tá? Então, só vou pegando aqui, ó. Só mostrar aqui, ó. Ó, tô pegando, respeitando o ponto tela, tá? Então, é como se eu estivesse fazendo mais uma passada. Então, para as argolas que são simples, é fácil de fazer. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Aqui para trás. Aqui. Deixa eu ver. Aqui, acho que eu pulei, ó. Tá vendo? Tem um errinho aqui. Deixa eu fazer assim. Pronto. Aí eu faço aqui e já seguro. Pronto.
Que é só a beirada, né? A gente não precisa ficar com muita frescura. Depois, naturalmente, para uma peça acabada, você pode fazer um outro tipo de acabamento, né? Pode fazer um acabamento melhor. Isso aqui é só para a gente segurar um pouquinho mais aqui, mas sem problemas, tá? Aqui. A gente vai fazendo aqui, ó. Desculpa a pausa falar. Eu tô prestando atenção aqui no que eu tô fazendo. Pronto. Aqui. E eu tô assim fazendo um pouco a olho pra gente só mostrar. Se você for fazer, né? Caprichadinho assim, só ficar um pouquinho mais atento pra não fazer o melhor possível, né? Aqui, ó. Puxando o fio aqui, ó. Vai puxando aqui. Eu vou puxar aqui só no franzir, né? Aí vai, só ajeitando. Aqui, ó, tá? Pode dar uma segurada se você quiser, tá? Continua desse lado, você vai fazer a volta, né? Vai fazer dos 4 lados, ó. Pegando as argolas. Uma da melhor maneira que você puder, né? Então, de novo, vou falar isso aqui, não dá pra fazer na outra forma, tá? Até dá, mas é mais complicado um pouco, então eu nem demonstrei. Mas se você quiser tentar, obviamente, é uma coisa bacana. Opa. Pronto. O que nós temos aqui? Aqui repuxou um pouquinho. Aqui. 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 Duas juntas assim, às vezes dá pra enroscar. O fio não sair. Aqui. Vou fazer assim. Aqui. Vai chover aqui na minha cidade. Uma chuva boa. Pronto. Aqui. Pronto. Mais ou menos aqui. Tá?
De novo, eu tô fazendo mais ou menos, tá? Se você for fazer caprichado mesmo, dá. Pra gente só poder encerrar mesmo. A gente pode falar sobre acabamentos, assim, à parte, tá? Mas é só para eu poder aproveitar o fio e pronto. Já dei as voltas que eu queria aqui. E agora, pronto. Só tirar daqui. Tá aqui. Tá? Então, tá aqui o nosso quadrado, ó. Ele tá pronto, né? Vamos fazer uma medida aqui, para saber quanto que ele está nesse momento. Isso aqui não é real, tá? Opa. Só puxar aqui. Pronto. Deixa assim mesmo. Isso aqui não é totalmente real, tá? Porque nós vamos lavar. Esqueci o margol aqui. Tá. Vamos lá. Isso aqui não é real, mas ele é bastante próximo do que é a realidade nossa fora. Ele tá me dando 14, tá? Só para você poder saber. Esse, do jeito que ele tá aqui, 14 por... Aí, tá dando uma diferença de meio aqui, 13,5, mais ou menos, tá? Quando ele lavar, ele ajeita um pouco melhor. Um pouquinho distorcido, alguma distorção mínima, mas ó, você, né, arrumar direitinho, ele vai chegar em 14. E aí, nós levamos isso aqui para lavagem, né, e depois o tratamento das bordas, né, conforme você desejar. Depende muito do que você for fazer com esse quadradinho, é o tratamento que você fizer, né? Eu fiz um tratamento aqui bastante simplificado, mas você naturalmente pode fazer um outro tipo de trabalho, né, melhor, né, mais caprichado, que eu fiz meio na pressa, mas só para a gente poder encerrar. Enfim, aqui você tem então um quadrado, tá? Então, para a gente poder encerrar a apresentação do tear losango, tô mostrando as duas peças que podem ser feitas. Obviamente, você não quer trabalhar com ajuste, você não quer trabalhar com um fio mais fino. Ah, eu quero trabalhar, quero fazer o quadradinho, mas eu vou fazer dois meses. Tudo bem, pega um fio um pouquinho mais grosso, pega um barbante 8, por exemplo, né? O barbante 8, ele vai te dar uma trama um pouquinho mais fechada, tal. E se esse também não for um problema para você, você trabalha do jeito que ficar mais confortável. A partir desse ponto, eu quero que você se divirta. Então, eu quero que você pegue o seu tear losango, e você trabalhe com ele o quanto você quiser, tá? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bate um papo lá com o seu Reginaldo, fala, eu quero um tear igualzinho que eu vi lá no canal Universo em Tramas. Ele já sabe que é igual ao meu, né? Porque isso aqui eu fiz... Ele fez a meu pedido, né? E eu tenho certeza que ele vai atender todo mundo que falar com ele, certo? Com isso eu me despeço, eu agradeço, né, a presença, a paciência de todo mundo. Eu espero que vocês continuem acompanhando as aventuras. Bem-vindos àqueles que estão chegando agora e que ainda não me conhecem, né? Então, se tudo der certo, a gente está saindo daquele hiato de vídeos e vamos começar a conversar a respeito de outras coisas, né? Então, a gente pode falar sobre teares de prego, falaremos sobre teares de pente liso, e quero, né, também, se for possível, começar a falar sobre outras artes têxteis que eu também andei explorando e que eu quero trazer aqui para a gente poder agregar, né? Então, provavelmente um canal diferente que fale sobre renda frivolité, por exemplo. Você gosta? Vamos fazer renda, né? Bordados que podem ser aplicados a essas peças, tá? Então, bordado norueguês, bordado escandinavo, né? Que são os meus preferidos. Então, eu tenho aí também já planos para isso, né? E mais recentemente agora que eu vou começar a explorar sashiko, né? Para esses tecidos. Então, como é que os meus tecidos respondem ao sashiko, que é o bordado japonês? Então, todas essas
aventuras eu pretendo compartilhar aqui e vocês são mais do que bem-vindos para estarem aqui comigo, certo? Então, muito obrigada, até o próximo vídeo e eu aguardo vocês. Tchau, tchau.